e ela está aguardando as primícias do Espírito. Nós, né? Como diz aqui Paulo. E é nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando esse dia, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, que é a glorificação. Mas enquanto isso, irmãos, e é um fato concreto que vai acontecer, nós estamos, né, vivendo nesse mundo, na nossa peregrinação, e precisamos de Deus. E Deus nos capacita com o seu Espírito Santo. E por isso que Paulo fala do Espírito Santo, aquele que está conosco, né? E no verso 26, ele entra no assunto que faz parte da nossa vida, da nossa peregrinação nesse mundo. Ele diz assim, também o Espírito, né, o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, Paulo está mostrando que o Espírito Santo, ele é um assistente nosso. Ele nos assiste numa área que nós precisamos, que é realmente a oração. Né? A oração é a nossa comunhão com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. E nessa área de oração, irmão, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, como Paulo diz aqui. Né? Nós precisamos da intercessão realmente do Espírito Santo por duas coisas que ele diz aqui. Né? Olha, também o Espírito Santo nos assiste, intercede por nós em nossa fraqueza. Então, irmãos, primeiramente, nós somos fracos. Né? A nossa incapacidade devido à nossa incapacidade, né, a nossa fraqueza. Segunda coisa, né, porque nós, em relação à oração. Então, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede, e de uma maneira que Paulo fala, até como sobremaneira, né, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, é uma intensidade tal, né, que ele realmente intercede que foge, né, ao nosso controle. Mas por que ele faz isso? Paulo diz, né, porque Deus que nos conhece, Deus que conhece o Espírito Santo, ele o envia, né, para ele fazer essa obra. Então, no verso 27, Paulo explica, olha, e aquele que sonda os corações, é Deus que sabe, né, é Deus que conhece, a mim e a ti, a nossa intimidade, conhece, eu até brinquei, né, tintim por tintim da tua vida, da minha vida, ele sabe de todas as coisas. Eu posso não saber, né? Você pode não saber, você pode esconder de outra pessoa, do teu patrão, da tua esposa, do teu da igreja, do pastor, e eu também, né? Mas ele sabe intimamente
do Espírito. Deus conhece o Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade, né? Faz parte da Trindade. Então, Ele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que Ele faz essa sabe, conhece, porque Ele é Deus, sabe qual é a vontade de Deus, sabe o que é o melhor para a minha vida, para as nossas vidas, para a tua vida, e vai interceder, vai te ajudar na oração, porque eu não sei orar como convém, devido à minha fraqueza, à minha incapacidade de orar como convém, e também a minha ignorância. Por que isso, irmãos? Porque em relação à oração, nós estamos aprendendo que há a oração carnal, que eu digo a oração que expressa aquilo que eu desejo, necessidades para a minha vida, é uma oração individual, pessoal, eu diria assim, até egoísta, né? É o que eu quero, é o que eu pretendo. Né? Então, há um engano muito grande em relação à nossa oração. Eu te ordeno, faça isso porque eu estou precisando fazer isso na minha vida. Né? Eu preciso, é assim que tem que acontecer. E o mais triste, irmãos, é que muitos líderes, homens que têm realmente vamos dizer, autoridade, ou está na frente de ensinar as coisas de Deus, eles exortam até tal e tal. Ou seja, é uma oração egoísta, né, hipócrita, individual, pessoal. Então, imagina, né, a luta que é você pedindo dessa forma, agindo dessa forma, e o Espírito Santo, que sabe qual é a vontade de Deus, vai dizer, não, Senhor, não faça isso. Dê isso para esse homem, para essa mulher. Não faça. Então, por quê? Ele sabe o que é melhor. Aliás, ele sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida e para as nossas vidas. Nós sabemos a vontade de Deus sempre, irmãos, é o melhor para nós, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade é melhor. Por isso quebramos a cara, né? Vou dizer assim, muitas situações das nossas vidas, porque eu não paro, eu não escuto, eu não peço realmente a direção de Deus que Ele faça, estabeleça a sua vontade. Então, Paulo está dizendo, olha, nós precisamos da intervenção do Espírito Santo, da intercessão do Espírito Santo, devido à nossa incapacidade e da nossa mesmo ignorância em relação à oração. Porque eu peço de uma forma errada. Eu mostrei em alguns estudos atrás o que Tiago diz, né? Pedis, mas pedis erradamente. Porque o que tu está pedindo é para ser usufruto, né? Para aquilo que você acha que é o melhor para a tua vida, enfim. Pedimos errado. Então Deus, Ele realmente, graças a Deus, né? Muitas vezes não responde às nossas orações, não dá aquilo que nós estamos pedindo, porque vai estragar, muitas vezes, as nossas vidas. E aí o Senhor Jesus, bondoso, Ele nos ensina realmente a orar como convém. Ele ensinou
aos seus discípulos. E eles pediram, né? Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus, um modelo de oração. Não uma oração carnal, né? Pessoal, egocêntrica, em que prevalece a minha vontade, a vontade humana, a vontade e a satisfação dos meus espiritual, aonde o que prevalece é a vontade de Deus, e é isso, irmãos, que nós estamos assim tratando, né? E aí nós levamos os irmãos para Mateus, no capítulo, Mateus, o Evangelho, no capítulo 6, e Jesus ensina aqui o modelo de oração, né? Como nós devemos orar. E eu mostrei que ele ensina, primeiramente, como nós não devemos orar. Né? A parte negativa da oração é só um resumozinho do passado, porque nós tivemos conferências, né, para pegar o fio novamente. Então, uma pré-oração, eu coloquei assim, uma preparação verdadeira para a oração. E ele dá do verso, capítulo 6, do 5 até o 8, como nós não devemos orar. Né? Diz assim, eu só vou ler, tá? Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Uma oração realmente egocêntrica. Cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Uma oração que, né, não chega ao trono da graça, mas quer contar a vida para os outros, o que estou fazendo, né? Porque eu. Essa é a oração de Jesus fala de um hipócrita. Né? Pelo contrário, diz assim, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Nós falamos da intimidade na oração, né? Sincera, pessoal, individual. Entra no teu quarto, fecha a porta, né? E ora ao Pai. Nós falamos também da oração pública, onde nós nos reunimos como igreja, para realmente também orar ao Senhor. Né? Então, intimidade na oração. Aí a outra coisa, no verso 7, Deus diz, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Está falando de vãs repetições. Né? E nós fomos criados, né, num país católico romano, a repetir. Fazer isso, Jesus está dizendo que as pessoas acham que vão ser ouvidos, mas não é assim que funciona, né? Nós falamos da objetividade na oração. E no verso 8 diz, e não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo de lhe o peçais. Então, falamos da necessidade, que Deus já sabe, antes de você pedir, irmão, isso é muito bom, né? Deus sabe o que você precisa e o que eu preciso. E nós falamos da necessidade versus, né, a vontade. São opostos. Deus não vai fazer, né? Deus não vai assim dar aquilo que é a minha vontade. Pode dar, se for primeiro a vontade dele, mas nós temos que separar essas coisas, do que realmente é vontade, do que é
necessidade. Então, nós não devemos orar com esses princípios, né, que Jesus colocou. Mas, ao contrário, uma oração espiritual, Jesus fala no verso 9, portanto, vós orareis assim. Aí ele dá o roteiro, né, dá o modelo da verdadeira oração espiritual. E nós falamos que oração não é uma vã repetição, né? Mas oração envolve adoração, envolve comunhão, gratidão, submissão realmente à vontade de Deus. E aqui Jesus nos ensina, olha, primeiramente no verso 9, vós orareis assim, Pai faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E amém. Então, nós assim estamos estudando a beleza dessa oração, né? A maravilha que é essa oração verdadeira que o Senhor nos ensinou, uma oração espiritual. E aqui, irmãos, primeiro nós falamos que ela mostra, né, o nosso relacionamento Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E falamos que para chamar Deus de Pai, né, nós temos que ser filhos. E falamos que nós não nascemos, falamos nós não, a Bíblia declara que nenhum homem que nasce nesse mundo é filho de Deus. É um erro, é um engano ensinar dessa forma. Nós nascemos criaturas de Deus, sim, mas nós nascemos, infelizmente, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da iniquidade. E para se tornar filho de Deus, para pertencer à família de Deus, tem que haver, né, uma intervenção divina. Requer nascer, nós mostramos, né, que tem que vir ao Senhor e vem pela palavra, vem mesmo reconhecendo a nossa condição, reconhecendo que Deus é o Salvador, é o plano, é o projeto, né? É a obra, é o evangelho da salvação. Então, Deus nos dá o poder, o direito de ser filho de Deus. João capítulo 1, verso 11 e 12. Né? Eu só estou repetindo. Então, fazer parte da família de Deus, aí sim, né, você pode dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí, nós falamos no verso 10, quando ele diz, venha o teu reino. É a oração de um súdito para com o seu rei. Pertencemos agora, né, fazemos parte do reino de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E como súditos, aqui nós temos um rei. Aí eu terminei essa parte dizendo, ele é o rei da minha vida, ele é o rei na tua vida, é ele que reina, ou é você, não é? Então, a verdadeira oração é, Pai nosso que estás no céu, ao rei que reina, e a última parte onde nós paramos, diz aqui, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração de um servo, né, ao seu mestre, faça a tua vontade. E aí nós, irmãos, estamos falando, né, Deus, o reinado de Deus,
a paternidade de Deus e que seja feita realmente a vontade de Deus, como um súdito, né, e como um servo. Irmãos, está realmente sobre a vontade de Deus, que é o melhor. Nós aprendemos nessa, né, que o melhor local que um filho de Deus possa estar é no centro, né, da vontade de Deus. Ela que prevaleça. E nós vimos aqui, estamos vendo que há 3 atitudes em relação à vontade de Deus que é visto até entre os seus filhos. Né? Eu estou tirando mesmo da Bíblia e como lição para nós, até nesses estudos aqui. Né? Não está interessado realmente na vontade de Deus, ou seja, é ignorar a vontade de Deus, é não querer saber, é ser um orgulhoso realmente. Ora e tal, mas não quer realmente, não tem interesse. Ignora. E esse tipo de comportamento a pessoa faz, né, age, fazendo a sua vontade, praticando mesmo a sua vontade. Vai contra a palavra de Deus. Então nós devemos ter cuidado, né, com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento. É a pessoa obstinada, não considera, é indiferente. Não tem interesse, desinteressado em relação à vontade de Deus. Eu coloquei até tem medo, né, de fazer a vontade de Deus, porque Deus está com as nossas vidas. Deus vai mexer com as nossas vidas. Ele começa, não é, a convencer da vontade dele através do Espírito Santo. Mas eu não quero. Né? Vai me fazer tomar decisões na minha vida, vai mexer. Mas não, tá bom. Né? Não mexe. Estou na minha área de conforto. Esse pedacinho aqui é meu. Então não interessa. É o desinteressado. E o termo devia eu ter medo de não estar fazendo a vontade de Deus. Então, o desinteressado, mesmo que ignora. E a segunda atitude, que eu queria adiantar hoje, é o desobediente. O filho de Deus, que é um desobediente. Ele sabe. O primeiro, ele não tem interesse, é desinteressado, ele não quer saber. Mas o desobediente, ele sabe realmente a vontade de Deus. Mas ele não obedece à vontade de Deus. E a Bíblia nos ilustra, né? Eu, esses dias, estava lendo a vida de Jonas, né? Lembra de Jonas? Abra sua Bíblia aí. Jonas, um livrinho lá nos profetas menores, né? Livro de Jonas. É uma bela ilustração de um homem que sabia da vontade de Deus para a sua vida e ele desobedeceu à vontade de Deus. Então diz aqui, Jonas, no capítulo 1, no verso 1, diz assim, olha, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, sabe, irmãos, Deus expressa a sua vontade em toda a história da humanidade é da mesma maneira. Ele fala, né? E ele fala através da sua palavra. A Bíblia diz que outrora, né, nossos pais, Deus falava. Nos últimos dias ele fala pelo
Senhor Jesus, né, pela palavra. E hoje, eles continuam falando aqui nessa manhã. A vontade de Deus está aqui, a sua palavra dizendo, né? E interessante que Deus, ou seja, a vontade de Deus era essa, e diz assim, né? Diretamente à pessoa de Jonas. Você pode dizer, mas Deus não fala comigo. Fala, irmãos. Ele fala individualmente, pessoalmente, a cada um de nós. Como ele falou a Jonas, ele está falando a ti e a mim nessa manhã, pessoalmente. Né? Então veio a ele, a Jonas, dizendo, né? E aqui Deus fala, e aqui nós vamos ver, né, que Deus diz claramente a Jonas. Veio a palavra de Deus, a pessoa do Jonas e o propósito, né, o plano, o projeto de Deus para a vida dele. Ele diz, olha, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Deus está dizendo, olha, Jonas, o plano, o projeto que eu tenho para a tua vida é tu ir, obedecer a minha palavra, fazer a obra que eu estou te mandando a fazer. Dispõe-te e vai até essa cidade aqui, uma cidade de 120 mil habitantes, uma cidade mesmo, irmãos, que estava podre, né, em pecados contra Deus. Enfim, se você ler aqui essa história, né, vê que Nínive, diz aqui, a malícia subiu até mim. E aí Jonas, diz aqui no verso 3, houve disposição na vida dele. Né? Ele se dispôs, mas para obedecer, diz aqui, Jonas se dispôs, mas para... E aqui diz, olha, você vai ver que esse homem começou a fugir da presença de Deus, né? Desobedecer a palavra de Deus, desobedecer à vontade de Deus, e diz que ele fugiu, foi para Tarsis. Estava olhando, Deus mandou ele para Nínive. Era 800 quilômetros a leste de onde Jonas estava. E ele foi para Tarsis, né? 3.000 quilômetros a oeste, lá para a banda da Espanha. Olha só a loucura, né? E aí, irmãos, a desobediência faz esse homem começar a descer na sua vida espiritual. Descida. É ladeira abaixo, né? Aí diz, olha, Jonas se dispôs a desobedecer e começou a descer. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem, pôs a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe. Olha que loucura, né, irmãos? Crente fugindo da presença de Deus, achando que é melhor estar longe de Deus, longe da vontade de Deus. Ele vai parar mesmo no porão do navio, né? Ou seja, é muito perigoso seguir outra direção, fugir, descer. E ele foi parar, fez aqui no verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Não só é perigoso, né, descer, mas vai dar até prejuízo. É prejudicial a outras pessoas que não tem nada a ver, né? Prejudica a vida até de muitos. Diz aqui, olha, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam a cada um dos a carga que estava no navio para aliviar o peso dela.
prejuízo, né, na vida de outras pessoas. Jonas, porém, havia, descido, né? Estava lá no porão, deitado, dormia em berço esplêndido, como a gente diz, né? Nem aí. Essa é a situação. É perigoso. É prejuízo, não só material, mas muito espiritual. E eu diria assim, irmãos, é pavoroso. Diz aqui, nós sabemos o que aconteceu, né, e descobri que era esse homem. Aí no verso 15 diz assim, olha, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. É perigoso, é prejudicial, é pavoroso desobedecer a palavra de Deus. É um desastre total. Esse homem, diz aqui a palavra de Deus, né, foi derrotado totalmente. E aí diz aqui, ó, temeram, pois, estes homens ao extremo, verso 16, ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mas esse homem Jonas, o desobediente, né, ele diz aqui, olha, se deparou-se um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esse esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Sabe, irmãos, desobedecer a palavra de Deus é uma descida, é uma derrota até espiritual. Mas sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Deus agora vai fazer uma coisa que Ele faz. Ele vai disciplinar um filho desobediente. Não vai ficar barato não, viu? Você fugir da vontade de Deus, desobedecer à vontade de Deus. É perigoso, prejudica outras pessoas, né? Desastre, derrota, mas saiba que Deus não vai deixar barato. Ele vai disciplinar, vai entrar na disciplina do Senhor. Não tem conversa, não. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele corrige, Ele disciplina a todos quantos Ele ama. E está sob a disciplina de Deus. Esse homem aqui, a Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, nas trevas, na escuridão. Sabe, irmãos, ser um desobediente, andar longe do Senhor, andar longe da presença do Senhor, é uma derrota na vida espiritual. A pessoa chega ao fundo do poço, às trevas. Lembra do filho pródigo, né? O filho desobediente, o filho mesmo que devastou tudo, deixou a casa do pai, desperdiçou todos os bens. E a Bíblia diz que ele se encontrou lá, ficou no meio do lamaçal dos porcos, comendo das migalhas, no fundo do poço, por causa da sua desobediência ao seu pai. E Deus não deixa barato, né? Deus disciplina os seus filhos. E é o que aconteceu com esse homem. Sabe, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, diz aqui a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 12, no verso 5. Diz assim, ó, lhe estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a disciplina, a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Então, um filho de Deus, irmãos, ele vai experimentar a disciplina do Senhor devido à sua desobediência.
Por que diz aqui, né? Porque o Senhor corrige, verso 6, o Senhor disciplina a quem ama. Deus nos ama. Deus te ama. Deus me ama. Ele não é o meu Senhor? Ele não é o meu Pai? Ele não é o meu Rei? Então, o Rei cuida, o Senhor cuida, o Pai cuida. Então diz aqui, não vai permitir, né, um filho desobediente, fazendo o que não deve. Pode até fazer, irmãos. O tempo eu não sei, mas eu digo que é ladeira abaixo, viu? Se você está indo contra a vontade de Deus na sua vida, se você está desobedecendo a vontade de Deus, está desobedecendo a palavra de Deus, olha, vai vir a disciplina, né? Vai vir a correção, porque Ele te ama. E um pai que ama, ele não deixa o filho sem correção, sem disciplina. E aqui ele está dizendo, olha, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Veja, Deus vos trata como a filhos. Pois, que filho há a quem o pai não corrige? Todo pai, né, naturalmente, obrigatoriamente, zela pelo seu filho, cria o seu filho. E a disciplina, a correção, faz parte do ensino, né? Faz parte do crescimento de uma criança, de um jovem e até de um adulto. Mas Deus, irmãos, Ele nos trata como filho, e se há um filho desobediente, nenhum pai gosta, né? Deus vai tratar com cada um. Diz aqui, olha, verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu me assustei quando eu li isso, sabe? Irmãos, eu quero estar debaixo da chibata do meu pai, da correção do meu pai, né, da instrução, porque logo eu sei que eu sou filho. Eu não sou um bastardo. Quem tem que cuidar do seu filho, da sua filha, é você que é pai, é você que é mãe. Deus deu essa responsabilidade a nós, numa família normal, numa família de Deus. Agora, se eu não estou disciplinando o meu filho, ou ele não está sendo disciplinado por mim, eu não estou considerando ele, né? É como se não fosse um filho. Eu não posso, né, disciplinar o filho dos outros. Eu vejo, nós vemos até, né, indisciplina de filhos com seus pais, com suas mães, mas eu não tenho autoridade de chegar lá e disciplinar. Eu não sou o pai dele, eu não sou a mãe. De um modo geral, estou falando, né? Mas isso vamos entrar num conflito, né? Porque até muitos pais dizem, você não é pai para disciplinar meu filho, deixa que eu corrijo, né? Eu que falo, porque às vezes a igreja, colégio, enfim, né? Mas não, eu que sou o pai, eu que sou a mãe. Então, faça. Aí o pai e a mãe não faz. Aí chega adulto, o mundo vai fazer, a lei vai fazer, enfim, né? Então, muito cuidado. Logo, né, diz aqui, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado parte, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, veja, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
Foi-se esse tempo, né, irmãos? Que filho respeitava pai. Acabou esse tempo. Mas diz aqui a palavra de Deus, que nos corrigiam e os respeitavam. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos. A disciplina, nós vamos ver a partir de agora, que ela produz, né, coisas boas. É necessário, diz aqui, olha, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Eu sempre digo, como liderança, né, a igreja mas veja, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Nós falamos para os irmãos até que, por algum motivo, né, tem estado em Deus, em muitos locais. E assim, irmãos, aconteceu com Jonas. Deus disciplinou esse homem, né? Lançou ele, volte lá, 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E houve o efeito, surtiu o efeito, o tempo de pensar, de meditar, né? Longe de Deus, afastado de Deus, trevas. E no capítulo, o que esse homem, assim, a sua profissão, né? Diz, olha, então Jonas, do ventre do peixe, diz aqui de arrependimento. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. E disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Né? Então Jonas disse, olha, pois me lançaste no profundo. Então disse, lançar a ver o teu santo templo, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, e até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração e ao teu santo templo. Os que se entregam é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, que te votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então veja, né, uma oração agora sincera, de arrependimento, depois da disciplina de Deus. Quanto tempo, né? Dura
realmente a disciplina de Deus. Esse homem bastou 3 dias e 3 noites. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Gente brincando, abusando da paciência de Deus. Estou fazendo as minhas escolhas. Deus diz: aquilo que o homem semeia, aquilo que ele planta, isso ele vai colher. E não queira estar sob a disciplina de Deus. É duro, mas é necessário. E queira estar de uma vez que você desobedece, que seja o mais breve. Né? O Jonas foi 3 dias. Tem gente que passa anos. Disciplina de Deus. Mas aqui diz o Jonas: olha, Senhor, eu sei a salvação. Eu ofereci o sacrifício a ti, enfim. Aí no verso 10 diz assim, né? Falou, pois, o Senhor. Irmãos, e este vomitou a Jonas para a terra. Então a lição hoje é essa. Desobedecendo à vontade de Deus, cuidado. Né? Fugir da presença de Deus, fugir da palavra de Deus, fugir dos planos, dos projetos de Deus para a tua vida, se afastar, é perigoso.